Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago pra vocês essa bolsa linda. Ela é toda feita em fio náutico de 3 milímetros, tá? Trouxe também essa alça pra vocês verem a lateral, tudo bem certinho. Dessa lateral até essa, a nossa bolsa ficou com 26 centímetros. De altura, ela ficou com 17 e a alça de mão ficou com 23 centímetros, tá? Então, vou ensinar pra vocês todo esse passo a passo. Lembrando que eu deixo pra vocês também toda a explicação, caso você queira deixar maior a sua bolsa. E essa bolsa, gente, ela tá até com um plástico bolha dentro, porque ela ficou bem molinha. Mas se você quiser deixar ela mais estruturada, é só utilizar uma agulha menorzinha ou um fio mais espesso, ok? Então, se você é nova ou novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Clica no sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todas as aulas quando forem postadas. Comenta o que você achou e deixa bastante like. Então, bora pra aula. Vou utilizar aqui um fio 3 milímetros, tá? Fio náutico, ó, bem fininho. Eu utilizei a agulha número 4 pra gente fazer essa aula, mas caso você queira sua bolsa mais firminha e mais estruturada, pode utilizar uma agulha menor. Fita métrica pra mim medir pra vocês verem o tamanho que tá ficando certinho. Linha e agulha e etiqueta, tá? Pra gente aplicar a etiquetinha. E um par de argola articulada e um botão imantado. Esses daqui, essas ferragens aqui são lá da Criações, os parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar o cupomzinho aqui pra vocês embaixo, que é na 10 pra vocês terem 10% de desconto em todos os materiais lá do site. Tanto ferragem como alças também e vários kits e materiais em sintético. Para iniciar nosso trabalho, a gente vai dar aqui, ó, a laçada inicial. Deixamos aqui a laçada inicial e vamos fazer 52 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui meu cordão com 52 correntinhas, tá? E agora a gente vai fazer uma sequência bem tranquila, bem facinha, ó. A gente vai pular essas duas correntinhas, ó, a gente tem as duas correntinhas aqui do lado direito, que são vizinhos, e a gente vai trabalhar, ó, na parte de trás, tá vendo que tem aqui umas alcinhas? Cada alcinha dessa corresponde a uma correntinha. Vamos pular duas e vamos vir na próxima. Laço o meu fio, ó, pulo as duas primeiras, vou vir na terceira aqui. Entro aqui dentro, laço o meu fio novamente e trago aqui pra cima, ficando com 3 laçadas na agulha. Laço meu fio e tiro tudo junto. Desse jeito, fazemos o nosso primeiro ponto meio alto, tá? Então, vamos fazer essa sequência aqui agora. Meio ponto alto por toda a nossa carreira, tá? Essa primeira carreirinha de meio ponto alto. Vou chegar lá no finalzinho. Vou chegar até lá no finalzinho. E já volto para mostrar para vocês como que a gente vai dar sequência a esse trabalho. Fiz aqui o cordão, ó, de meio pontos altos e ficou aqui o último espacinho pra gente fazer o último pontinho. Eu laço meu fio e venho na última alcinha que a gente tem aqui. E fazemos o último ponto meio alto. Essa primeira carreirinha pode ficar um pouquinho difícil, né? Por ser a primeira, mas agora as próximas vão ficar tranquilas. Ó, fiz aqui toda a minha corrente, toda a minha carreira e ficou com um total de 51 pontos meios altos, contando com essas duas correntinhas que a gente deu pra subir, tá? Então, essa vai ser a sequência. A gente também tem que fazer aqui, ó, 2 correntinhas para a subida. Fiz aqui minhas 2 correntinhas, eu laço meu fio e já viro aqui o meu trabalho. Já na chegada, a gente já vai trabalhar, tá? Mas aqui agora vai ser uma sequência, gente, pegando somente a alcinha de trás, ó. A gente tem 2 alcinhas aqui, tem essa de trás e essa da frente. A gente vai trabalhar somente na alcinha de trás, tá? Então, vamos dar essa sequência aqui por toda a nossa carreira.
sempre pegando na alcinha de trás aqui do nosso pontinho, tá? Então, essa é a sequência, tá? Carreiras de pontos meios altos, pegando na alcinha de trás. E todo início de carreira a gente faz 2 correntinhas pra dar a altura, tá certo? Então, vou fazer desse jeito, até chegar aqui no final. Depois a gente inicia uma próxima carreira. E vamos ficar no total de 18 carreirinhas aqui, dessa mesma forma. Quando a gente finalizar essas 18 carreiras, eu volto com vocês. Voltei aqui pra falar uma coisa pra vocês que eu acabei esquecendo, tá? Como a gente faz aqui, ó, as correntinhas e já trabalha na chegada, a gente não vai precisar, ó, trabalhar em cima das correntinhas da parte de baixo, tá? Então, ó, a gente finaliza aqui na última alcinha de cima. Ó. Então, a gente não vai trabalhar nas correntinhas, vai ficar sempre livre aqui. Só puxar aqui pra vocês conseguirem ver, ó, as 2 correntinhas que a gente faz pra subir, ó. Uma aqui embaixo e a segunda. Então, é somente nessas alcinhas aqui de cima. E todas as carreiras tem que ter 51 pontos, contando com as correntinhas, tá? Sempre, em todas as carreiras, tá? Então, agora a gente vai dar continuidade até a gente ficar com 18 carreiras aqui. Finalizamos aqui a nossa subida, tá? Ó, fizemos 18 carreiras aqui, sempre com 51 pontos meio altos aqui, tá? Na nossa, cada carreirinha. Vou medir aqui pra vocês verem com quanto que ficou. Ó. Ela ficou aqui com 36 centímetros de largura e 19 de altura, tá? Então, ficou desse jeito, essa parte da nossa bolsa, ficou bem certinho, tá? E dá um detalhe, né, meio que sanfonado na nossa peça, certo? Então, agora a gente vai continuar por mais 4 carreiras em cada lateral, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai, ó, dobrar aqui. Então, a largura da nossa bolsa vai ficar assim, caso você queira, aumentem aí a quantidade de carreiras, tá? 20, 25, quanto mais carreiras você fizer de subida, mais larga vai ficar essa bolsa, tá? Então, vamos lá. Aqui a nossa próxima carreira, como eu falei pra vocês, vão ser 4 carreiras. Aqui no meu caso vai ser a carreira 19 agora, mas se você continuar, é esse fechamento que você vai fazer nas laterais. Pra começar nessas próximas carreiras, a gente sempre vai fazer somente uma correntinha pra subir a bolsa, pra subir a carreira, tá? Então, aqui nessas 4 carreiras vai ser dessa forma. Então, eu fiz a minha correntinha e eu vou virar o meu trabalho. Virei aqui meu trabalho e agora eu vou fazer 19 pontos baixos, novamente pegando somente na alcinha de trás, tá? Então, eu vou fazer os meus 19 pontinhos aqui. Fiz aqui os 19 pontinhos, como falei pra vocês, e agora a gente vai fazer uma diminuição, tá? Porque a gente quer que feche essa parte aqui da lateral. Então, como que eu vou fazer essa diminuição? Eu vou fazer a diminuição, geralmente a gente faz em 2 pontinhos. Nesse trabalho, a gente vai diminuir em 3 pontos. Como que é a diminuição para quem é iniciante no crochê? Você vai entrar no primeiro ponto, vai subir uma laçada, entra no segundo, sobre a segunda laçada, e no terceiro, pega mais uma laçada e finaliza tudo junto, tá? Importante que aqui nessa parte você aproxime, ó, você faça essa aproximação dos pontos pra ficar bem fechadinho. Agora, eu vou fazer mais 6 pontos baixos, lembrando que a gente não pode trabalhar nessa alcinha aqui que a gente tá vendo, é no próximo. Então, aqui eu faço o primeiro pontinho, lembrando de aproximar aqui pra fechar bem essa lateral. Então, fiz o meu primeiro, agora a gente dá sequência com mais 5 pontos.
Fiz aqui os 6 pontinhos baixos e agora vamos fazer mais uma vez aquela diminuição pegando 3 pontinhos, tá? De novo, ó, no próximo mais uma laçada e no próximo a terceira laçada. E fechamos todos juntos aqui, aproximando bem, tá? Esse ponto, pra não ficar um buraco muito grande aqui nessa parte da diminuição, tá? Ó, pra vocês verem. Fica mais ou menos do jeito que tá as outras laçadinhas. Se você deixar muito espaço, vai ficar um buraco aqui. E agora, gente, a gente fecha com os nossos 19 pontos baixos, igual a gente fez no início, tá? Então, agora são mais 19 pontinhos. Lembrando de aproximar sempre esse trabalho aqui para não formar buraco e fechar bem certinho, tá? Finalizando essa carreira, vocês já vão conseguir ver como essas carreiras aqui vão fechar o nosso trabalho. Vou finalizar os 19 pontos e já volto com vocês. E finalizamos aqui os 19 pontinhos, tá? Sempre no último espacinho, sem utilizar a correntinha, como falei pra vocês. E ó, pra vocês verem, ó, que já vai começando a fechar. Eu quero que essa parte, ó, fique dessa forma, tá? Mas com o detalhe aqui na lateral. Então, vamos pra próxima carreira. Faço aqui mais uma correntinha. E vou iniciar com 6 pontos baixíssimos, tá? Vou virar aqui meu trabalho. Essa primeira carreira que a gente começou, ela vai ser em ponto baixo. E agora, as próximas vão iniciar em ponto baixíssimo, tá? Então, vamos lá. Já que no começo eu já vou fazer meu ponto baixíssimo. 6 pontos baixíssimos. Dois... 3, 4, 5 e 6, tá? Fechamos aqui com os 6 pontos baixíssimos do início. Agora, eu vou fazer 12 pontos baixos, tá? Lembrando que sempre na nossa carreira de trás, na nossa alcinha de trás, tá? Pra sempre ficar o mesmo detalhe. Fiz os meus 12 pontos baixos, como falei pra vocês, e agora vamos fazer a nossa diminuição pegando em 3 pontos, tá? E 3. Aproximando bem. E agora eu vou fazer... Opa, ó, tomando cuidado, gente. Vocês viram que eu quase peguei no espaço que não vai me pegar. E agora a gente vai fazer 4 pontos baixos, tá? 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou fazer mais uma diminuição. 1, 2 e 3. Aqui a minha diminuição. Agora, novamente, vamos fazer aqui os 12 pontos baixos e depois finalizar com os 6 pontos baixíssimos, igual a gente fez aqui no comecinho. Então, vamos lá para os nossos 12 pontos baixos. Finalizei essa carreira, como falei para vocês, que depois da diminuição, aqui é a última diminuição que a gente fez nessa carreira, a gente fez 12 pontos baixos, e aqui no finalzinho fiz os 6 pontos baixíssimos, como eu já tinha mencionado com vocês. Agora, vamos para a nossa penúltima carreira. Faz a correntinha e vira o trabalho. Agora, aqui virando o trabalho, vamos mais uma vez fazer 6 pontos baixíssimos, tá? Fiz aqui meus 6 pontos baixíssimos e agora vamos fazer aqui 11 pontos baixos, tá? Lembrando sempre de pegar na alcinha de trás. Depois desses pontos baixos, a gente vai dar início à nossa diminuição.
11 pontos baixos, e agora vamos para nossa diminuição, pegando 3 pontinhos. 1, 2 e 3. 3 pontinhos aqui. Fechando, formando 1. Agora, eu vou fazer somente 2 pontos baixos, tá? Lembrando de tomar bastante cuidado aqui nessa parte da diminuição, pra gente não trabalhar 2 vezes. Então, faço 1 e 2. E agora, novamente, a gente vai fazer a nossa diminuição, pegando 3 pontinhos aqui. 1, 2 e 3. Fechando tudo juntinho aqui. Ó, pra vocês verem como que vai ficando. Vai fechando bem fechadinho aqui. Agora, vamos fazer de novo os nossos 11 pontos baixos, tá? Então, da mesma forma que a gente inicia na carreira, a gente finaliza também. Então, ó, vou começar aqui com os meus pontos baixos até completar 11 pontos baixos. Fiz os 11 pontos baixos e agora só temos aqui o espaço para os nossos 6 pontos baixíssimos, tá? Só para finalizar aqui essa carreira e iniciarmos a próxima e última carreira aqui desta lateral, tá? E aqui finalizamos essa carreira, ó, para vocês verem como que vai ficando, tá? Ela vai fechando. Ó. E agora eu vou fazer aqui a nossa última carreira. Uma correntinha para dar altura. Viro o meu trabalho e novamente inicio aqui com os meus 6 pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás. Agora, vamos fazer aqui 10 pontos baixos. Agora, gente, eu vou fazer as 2 diminuições sem ponto nenhum de espaço, tá? Então, faço aqui a minha primeira diminuição. E no próximo, a diminuição também, sem pontos entre essas diminuições, tá? 2, 3 alcinhas e fecho tudo junto aqui, tá? Com o menor espaço possível que você consiga. Agora, a gente vai fazer os nossos 10 pontos baixos e finalizar aqui com os 6 pontos baixíssimos, tá? 2, 3, 4, 5. Fiz os 10 pontos baixos e agora a gente só vai finalizar aqui essa carreira com os 6 pontos baixíssimos que a gente já iniciou daquele lado de lá. E a última aqui agora, tá? Ó, vou dar uma soltadinha aqui só pra mostrar pra vocês como que ficou. Ó como fica essa nossa carreira aqui da lateral. Ó, ela fica bem juntinha e bem fechadinha, ó. Fica quadradinho aqui deste lado, tá? E a gente tem que fazer o mesmo do lado de cá. Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fechar, que a gente vai fechar com pontos baixíssimos. Você vai fazer o seguinte, você vai cortar um pedaço desse fio.
Não precisa ser muito grande, porque não é muito, né? São poucos pontinhos. A gente vira aqui o trabalho, tá? Coloco aqui. Vou fazer o seguinte, vou pegar sempre duas alcinhas que se encontram aqui nessa lateral, ó. Eu virando, sempre tem duas alcinhas que se encontram aqui, ó. Sempre duas alcinhas que se encontram. Então, eu pego uma desse lado de cá e a outra do lado de cá, ó. Dou uma ajustadinha só pra ficar bem certinho. Passo aqui a minha agulha por baixo e pesco o meu fio. Ó, como falei pra vocês, o ponto baixíssimo, pegando desse jeitinho, ó. Fica bem no meio. Agora, você só vai puxar esse fio que você cortou aqui pra cima, depois você volta pra baixo. E arremata lá com isqueiro, como vocês já sabem. Que o fio náutico tem que ser com isqueiro pra arrematar. Mas tomando cuidado pra não puxar muito. E não subir todo esse ponto baixíssimo pra dentro, tá? Então, ó, fizemos de um lado, aqui bem certinho. Agora, vocês vão fazer deste lado, da mesma forma que eu mostrei pra vocês do lado de cá. Então, vamos lá pra nossa alça, tá? Vou deixar aqui uma pontinha, depois a gente arremata. Vamos fazer aqui a laçada inicial. Laçada inicial feita. Agora, vamos fazer aqui 40 correntinhas, tá? Essas correntinhas vão determinar o tamanho da sua alça, tá certo? Então, vamos fazer as correntinhas aí conforme a necessidade do seu trabalho. Vai testando aí pra você ver qual que vai ficar melhor pra você. Fiz aqui as minhas 40 correntinhas, como falei pra vocês. E agora, vamos trabalhar, gente, mais ou menos parecido como a gente tava fazendo no nosso trabalho. Vamos trabalhar do lado avesso, pulando a primeira alcinha. Vamos na próxima, tá? Na próxima, e vamos fazer pontos baixos. Ok? Em todo esse nosso cordão. Ponto baixo sobre ponto. Tá? Vamos ficar aqui com um total de 39 pontos baixos. Fiz aqui a minha primeira carreira, vou fazer aqui uma correntinha. Viro o meu trabalho. E agora, gente, a gente tava trabalhando, ó, na alcinha de trás, né? A gente tava trabalhando nessas alcinhas de trás. Agora, a gente vai fazer pontos baixos nessas alcinhas da frente, tá? Então, a gente vai fazer, ó, somente na alcinha da frente. E vamos fazendo essa carreira aqui desta forma, tá? Então, quando a gente chegar do lado de lá, mostro pra vocês mais uma carreira. Cheguei aqui no meu último espacinho da segunda carreirinha, tá? Faço aqui uma correntinha. Viro o meu trabalho e continuo trabalhando, ó, na alcinha de trás, tá? A gente vai fazendo essa carreira aqui e depois a gente vai dobrar, tá? Então, você tem que se atentar aí essa parte da largura. Depois a gente vai, ó, dobrar a alça assim. E a gente vai fazer uma costura. Então, eu vou fazer aqui mais duas carreirinhas. Então, a gente vai completar aqui um total de 4 carreiras dessa mesma forma. Ó, finalizamos aqui, tá? Eu fiz 4 carreirinhas, como eu falei pra vocês. Caso você ache que vai ficar fininho, né, e eu tô usando um fio mais fino também, você pode fazer mais carreiras, tá? Dessa mesma forma que eu mostrei pra vocês, ó. Fica bem bonito. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fechar, tá? Ó, eu vou dobrar aqui no sentido do fio.
Vou fazer essa dobra. E, ó, a gente vai passar, ó, essa alcinha por dentro dessa. Quase da mesma forma que a gente tava fazendo, na lateral da bolsa, tá? Como eu falei pra vocês, a gente sempre vai trabalhar nessas alcinhas que se encontram, ó. Eu puxo aqui. Nas próximas, a gente vai pegar as duas alcinhas, como eu falei pra vocês, ó. Sempre as duas que se encontram, tá? Ó. Essa daqui que ficou, a gente ficou como se já tivesse trabalhado. Então, eu tenho que ir na próxima, tá? Ó. Então, eu venho na próxima e faço ponto baixíssimo. Na próxima, ponto baixíssimo. Tá? Ó, ficando dessa forma. E ponto baixíssimo. A gente vai até o finalzinho da alça, trabalhando dessa forma, fazendo ponto baixíssimo nas alcinhas aqui que se encontram do meio, tá? Ó, vai ficando desse jeito. Vou chegar até o final aqui e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Fiz aqui toda essa parte de ponto baixíssimo, ó. Aqui fica a parte de trás, aqui fica a parte do ponto baixíssimo na frente, ó, o detalhe, tá? Antes de eu terminar de unir essa parte, eu já arrematei aquele fiozinho na parte de dentro, dei uma queimadinha e colei aqui dentro. E agora, a gente tem que passar um pedacinho do fio por dentro dos pontos, tá? Por dentro dessa alça. Puxa todo ele aqui pra cima, tá? E agora, a gente volta aqui por dentro da alça, tá vendo que ela fica com um buraquinho aqui dentro? Então, pode passar aqui por dentro dos pontos. Ó. Puxa aqui por dentro, passa por dentro de alguns pontinhos aqui, tá vendo? Aqui a gente tem uns pontinhos. Pode passar também. Se conseguir se aventurar em queimar e arrematar por dentro também, não tem problema, tá? Mas temos que fazer aí essa parte do arremate pra não ter perigo de soltar, tá? Ó, como que a gente vai fazer pra colocar a alça, a argola articulada, gente? É só passar aqui pelo ladinho, tá, ó? Você vai passar aqui pela lateral toda e vai ficar assim dos dois lados, tá? Você vai passar pelos dois lados. As duas argolas. Passa aqui pelo lado, tá? Pegando em toda a alça. E fica assim a nossa alcinha, tá? Que a gente vai pôr na bolsa. Vou fazer aqui o processo de costura de etiqueta e de botão e já volto com vocês. Coloquei aqui a etiquetinha, o botão imantado. Eu vou colocar a alça junto com vocês, tá? Vou mostrar pra vocês o lugarzinho certinho de pôr. Ó, aqui na lateral, coloquei até um papelãozinho aqui dentro pra ficar bem firminho. Ó, a gente tem as carreiras, né, que a gente fez. Aqui onde a gente iniciou aqui e finalizou desse lado. Você dobra aqui, ó, aonde ficou tudo. E vai ser aonde você vai colocar a sua argola bem aqui na pontinha, tá? Não precisa ser aqui, que senão ocupa muito espaço. Pode ser bem aqui, ó. Dos dois ladinhos, você vai fazer dessa forma. Então, ficou assim a nossa bolsinha, tá? Com a alcinha de mão e o corpinho da bolsa. Uma bolsa bem elegante, bem night, tá? Se você quiser uma estruturação maior na sua bolsa, é só utilizar um fio maior ou uma agulhinha menor também, tá? Que fica mais estruturadinha. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Não se esquece de comentar aqui embaixo e se inscrever se você é nova aqui. Deixa o like também e comenta o que você achou dessa aula, tá bom? Até a próxima aula.